Começando aqui a edição do Linha de Frente, conversando sobre política com nomes importantes do cenário nacional, principalmente quando é voltado para ações na Bahia. E aqui é o ministro da Infraestrutura, o ministro Marcelo Sampaio, que a gente está em Feira de Santana e ele está anunciando obras. Mas antes, ministro, de falar das obras aqui na Bahia, eu queria conversar com o senhor sobre a importância da infraestrutura. Um país se desenvolve a partir da pasta que o senhor está gerindo atualmente, não é isso, ministro? Verdade, Pablo. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa agenda de infraestrutura, que é uma agenda realmente que ela transforma paisagens e também transforma a vida dos brasileiros. A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de uma nação. E, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos plantando nesses últimos 4 anos, nós vamos colher um país mais robusto, mais eficiente e mais competitivo. É possível dizer que um país com boa infraestrutura, ele consegue baratear as coisas para o consumidor final, ou seja, o cidadão paga um pouco menos se a infraestrutura está funcionando? Com certeza. E a gente tem alguns números interessantes. A gente terminou pavimentações importantes, por exemplo, na BR-163 ali no Pará, que a redução de frete chegou em 24%. Ou seja, para todo produto que chega aqui em Feira de Santana, vai em Vitória de Conquista, Luiz Eduardo Magalhães, chega a Salvador, ele vem, boa parte dele, pelo setor rodoviário. Então você consegue reduzir o frete, porque a viagem ficou mais curta, porque a gente tem um pavimento melhor, a gente tem pista duplicada. Isso faz com que a gente reduza o frete e essa redução do frete vai naturalmente ser repassada para os produtos. É um impacto no dia a dia nosso, por isso que a pasta do ministro Marcelo é tão importante na condução dos rumos do país. Falando aqui em Feira de Santana, falando em Santanópolis, nessa região, tem uma importante obra do anel rodoviário que o senhor veio vistoriar, veio fiscalizar. E chamou a atenção o fato de R$ 1 bilhão estarem sendo investidos nessa obra. Quando eu vejo R$ 1 bilhão, é a opinião compartilhada até pelo prefeito Colbert Martins, conversou comigo, ele falou, Pablo, antes da obra ser feita, ela já está dando resultado porque tem empregos gerados na região. Com certeza. É interessante que a infraestrutura ela gera, no primeiro momento, emprego na hora da obra e depois, com o desenvolvimento que a infraestrutura traz para a região, isso faz com que a gente gere também um emprego que fica, um emprego que é perene. Então, esse desenvolvimento é fundamental. Bom, aqui o contorno, né, nesse grande anel rodoviário aqui em Feira de Santana, é super estratégico. Nós estamos falando de uma região que é o maior entroncamento logístico rodoviário do Nordeste. Então, é fundamental que a gente tenha, então, essa região com esse anel rodoviário duplicado, uma obra finalizada. E a gente tem, então, enxergou as obras com vários desafios, né? Um novelo de lã complicado dos governos anteriores. Foram 16 anos que o governo anterior ficou aqui e não entregou nenhum quilômetro de duplicação. Nesses últimos 3 anos e meio, nós entregamos, então, 35 quilômetros de duplicação aqui na BR-116, entregamos 47 quilômetros também de duplicação na BR-101. Ou seja, são obras que vão trazer mais eficiência e uma operação muito melhor para quem está aqui em Feira de Santana. Então, você está subindo do Sudeste, de Minas Gerais, de São Paulo, em direção ao Nordeste, você vai passar necessariamente por Feira de Santana. Então, a minha prioridade no Ministério da Infraestrutura foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro que a gente tivesse uma atenção especial aqui no entroncamento em Feira de Santana. O ex-ministro, atual candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele falava, Pablo, é o seguinte, na infraestrutura a gente tem grana para fazer obra, mas se o pessoal quiser fazer corrupção, a grana faz com que a obra atrase, demore. Talvez aí, ministro, seja o ponto-chave para entender por que as obras estão fluindo agora, estão acontecendo agora. Com certeza. Mas são 2 grandes pontos que eu gosto de destacar. O primeiro é o custo da corrupção no Brasil. E esse custo da corrupção é extremamente elevado. Se nós pararmos para pensar que em 2015, no Brasil, as empresas públicas deram um prejuízo de 40 bilhões de reais. E naquele mesmo ano, a inflação no país foi de 10,67%. E aí eu pergunto, a gente teve pandemia em 2015? Nós tivemos um grande conflito armado na Europa que gerou um grande cheque na questão energética do mundo? Não, esse foi o custo da corrupção. Essas mesmas empresas públicas, em 2021, o ano passado, deram um lucro de 188 bilhões de reais. E nós vamos fechar esse ano com a inflação em torno de 5%, depois da maior pandemia da nossa história. Então, o custo da corrupção é muito fácil. Você voltar no ano de 2015, você tem uma fotografia que era um país que tinha uma corrupção sistêmica. E a gente está falando também da boa gestão. A liberdade que nos foi dada pelo presidente de montar uma equipe técnica no Ministério da Infraestrutura foi fundamental, que além de combater a corrupção, a gente tem uma gestão profissionalizada.
E isso faz com que a gente possa ter, então, hoje, técnicos de carreira, engenheiros, por exemplo, eu sou engenheiro civil, estou à frente do Ministério da Infraestrutura, a gente tem hoje uma equipe qualificada em todo o setor. O setor portuário, por exemplo, aqui a Companhia Docas da Bahia é um exemplo. Todos os portos públicos no Brasil eram deficitários. A Companhia Docas da Bahia é uma companhia hoje que dá lucro. E a gente tem um porto crescendo, fazendo uma dragagem no Porto de Ilhéus, aumentando quase R$ 1 bilhão de investimentos no terminal de contêiner ali em Salvador. Tivemos 2 arrendamentos importantes, são 400 milhões de reais ali no Porto de Aratu, o Aratu 12 e o Aratu 13, que vai fazer investimentos ali para transportar grãos. Ou seja, quando você olha para a infraestrutura com responsabilidade, sem corrupção, os resultados estão aí. 80 quilômetros de duplicação na Bahia, que era aguardada. E esse número é interessante, porque a gente saímos de 0 para 80, saímos da inércia, do atraso, para um país que segue dando passos largos em direção ao caminho da prosperidade. A gente vai conversar também com o ministro sobre a gestão das rodovias, das concessionárias. Tinha sido uma reclamação em anos recorrentes a respeito da gestão das rodovias federais aqui na Bahia. Só que antes o senhor mencionou superávit, o senhor mencionou lucro em empresas estatais que antes davam prejuízo. Quando o senhor fala assim, eu fico pensando, vale mesmo a pena privatizar ou é melhor que o Estado tenha a gestão dessas empresas e dê lucro também? Bom, é interessante quando a gente fala de privatizar, no final do dia a gente está privatizando a companhia Docas, né? Que no caso ali é a Codeba, que é a próxima que está vindo aí nessa esteira de privatização. Mas o ativo, o porto, ele continua sendo da União. De forma nenhuma, o Brasil vai abrir mão de ser o dono dos aeroportos e dos nossos portos. Por exemplo, a gente concedeu nos últimos anos 49 aeroportos, nos últimos 3 anos e 10 meses. Esses aeroportos eles estão concedidos ao setor privado. O aeroporto continua sendo da União e a gente é sócio. A gente recebe um valor todo ano de dividendos, ali, da outorga que essa companhia gera para a União. Depois do período de 35 anos, que é o período de concessão, o aeroporto volta às mãos do Estado, que geralmente a gente faz um novo leilão para mais 35 anos. Então aqui, quando a gente está vendo companhias dando lucro, é muito interessante porque isso mostra a defasagem que nós tínhamos em gestões anteriores, tanto por questão de corrupção, como por questão de má gestão. Então a gente tem hoje um ministério tocado por técnicos e não é diferente agora do que nós queremos para os próximos anos no país, né? Pelo que eu entendi o que o senhor falou, então tira o ônus de uma má gestão, tira o ônus de uma empresa virar um cabide de emprego e a União fica sócia dos lucros, não é isso? Exatamente. Então, dependendo do modelo de outorga que nós fazemos, a gente captura um valor dessa outorga, seja no dia da concessão, no dia da Bolsa de Valores, ou então de forma variável durante o período de gestão do contrato. Ou seja, é importante destacar isso, a responsabilidade que nós temos com a gestão profissional. Quando passa para o privado não tem aquela carga pesada, a gente tem que fazer uma licitação demorada, às vezes demora 6 meses. A gente tem agora a fluidez, a eficiência do privado operando no equipamento público, que vai ter a gestão feita pelas agências reguladoras. Então é importante destacar isso também. A gente continua com o Estado acompanhando de perto aquele serviço do setor privado, de forma que ele tem um contrato para ser seguido e aí tem a agência reguladora, cada um no seu setor, acompanhando o cumprimento integral daqueles contratos. Falando em regulação, fiscalização e acompanhamento dos contratos, o ministro Tarcísio, que ocupou essa pasta, que para muitas pessoas foi considerado o melhor ministro do governo Bolsonaro, ele tinha uma marcação cerrada com as concessionárias. A Via Bahia, principalmente, o ministro Tarcísio chegou a ameaçar o rompimento do contrato por quebra das cláusulas lá que deveriam ser cumpridas. Como é que está a relação do ministro Marcelo com essas concessionárias aqui na Bahia? Bom, a gente está falando da Via Bahia, que é responsável por um trecho extremamente importante e estratégico aqui na região. A BR-324, que é uma das únicas saídas de Salvador para a região aqui do norte. A BR-116, que vai até um entroncamento ali com o estado de Minas Gerais. Ou seja, a gente tem uma expectativa de que essas rodovias sejam duplicadas, tenham uma manutenção em dia. Afinal de contas, o baiano, o brasileiro que passa por aqui, está pagando o pedágio. Então a gente tem acompanhado muito de perto a Via Bahia. Eu, particularmente, fiz, desde que assumi em final de março, início de abril ali a gestão do Ministério, fiz pelo menos 5 reuniões com a Via Bahia, de forma que a gente possa, então, encontrar uma solução. A gente vinha realmente num litígio muito grande com a concessionária, tendo dificuldade, de fato, de encontrar uma boa conversa com a concessionária. A concessionária mudou de postura. A gente tem visto uma concessionária mais aberta ao diálogo, buscando um acordo com o governo federal. E eu tenho trabalhado com a concessionária na busca desse acordo, porque eu entendo que, no final do dia, quem está sendo prejudicado é o brasileiro ou o baiano que passa todos os dias pela 324, pela 116. Também sei que é inaceitável
pagar um pedágio e não ter o retorno dos investimentos tão aguardados pelo baiano, pelo brasileiro que passa essa região. É bom de lembrar que esse é um contrato que nós herdamos das gestões anteriores. Esse contrato da Via Bahia foi assinado na época pelo presidente Lula, presidente que teve uma série de concessões rodoviárias que não deram certo. Nós temos 7 concessões sendo devolvidas para a União e mostra para nós aí uma dificuldade que nós temos com essas gestões que não tiveram esse zelo, esse cuidado de fazer uma boa modelagem, de estudar de fato como formar um contrato que dê o retorno que o Brasil precisa. Nós estamos corrigindo esses ajustes junto com o Tribunal de Contas da União. Esse é o maior desafio nosso hoje. Em 4 anos, a gente não consegue fazer todos os ajustes que a gente teve de legado nos últimos 16 anos de governos anteriores. A gente tem feito esse trabalho muito perto da concessionária. Eu tenho certeza que você vai reparar, agora até o final do ano, a Via Bahia se movimentando mais nas rodovias, com a manutenção em dia, colocando obras também estratégicas e importantes. Estamos fechando a revisão do contrato com a Via Bahia, para que possamos, então, fechar uma modelagem e termos, nos próximos anos, já início das duplicações na 116 também. É o compromisso que o ministro está assumindo aqui, que a Via Bahia vai dar respostas mais enfáticas, mais ativas para o usuário. Agora a gente está falando do modal rodoviário e muita gente, muitos especialistas falam que não é o mais barato para se trabalhar. Muito provavelmente o modal ferroviário é o mais barato. O senhor confirma isso? E por que o Brasil é tão atrasado em ferrovias, ministro? Excelente. De fato, a ferrovia é o modo de transporte para o Brasil. A gente está falando de um país com dimensões continentais. Você que mora aqui em Feira de Santana, que mora na Bahia, sabe que esse estado é do tamanho de muitos países ali na Europa. E a gente tem, então, que transportar grandes volumes, no caso de commodities, seja aquele produto que é um volume muito grande, tem um baixo valor agregado, precisa sair do oeste baiano, precisa sair do interior do Brasil e chegar aos portos. Então, a melhor forma de fazer isso, seja o minério, seja o grão, é pelo setor ferroviário. A gente fez isso muito forte nesses últimos anos para renascer, trazer de volta o setor ferroviário para o Brasil. E aqui na Bahia, nós colocamos 210 quilômetros de trilhos na FIOL. A FIOL 2, que sai de Caetité e vai ali a Barreiras, nós estamos já com 210 quilômetros de trilho instalado. Ou seja, não é movimentação de terra, não é dormente, é trilho. Ou seja, a gente vai ter trem passando no oeste baiano, levando esses produtos para o Porto de Ilhéus. Fizemos o leilão da FIOL 1 também, ali de Caetité ao Porto de Ilhéus. A Bamin ganhou esse leilão, investimentos de 5 bilhões de reais que nós vamos ter pela Bamin nesse trecho ferroviário. A gente tem trabalhado muito firme no setor ferroviário no Brasil e tivemos 2 pedidos de autorização ferroviária ali no oeste baiano, no trecho de Luiz Eduardo Magalhães, conectando também já a FIOL. Então, nós vamos trabalhar, então, de forma que as ferrovias voltem a ser uma prioridade no Brasil. Esse trabalho, nesses últimos anos, garantiu 233 bilhões de reais com contratos, seja por autorização ferroviária, seja por renovação dos contratos de concessão que nós já tínhamos ferroviários no Brasil. A FIOL, a Ferrovia Integrada Oeste-Leste, que é a obra em andamento, em execução na Bahia, com o maior valor agregado entre todas as obras que estejam em execução na Bahia. Aí eu pergunto, o senhor como ministro e o senhor como engenheiro pode até me ajudar nessa resposta. A FIOL, quem sabe, é um início de uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. É possível a gente imaginar dessa maneira? É possível, sim. Até porque a gente está trabalhando nas 2 pernas, né? Nós temos hoje a FIOL saindo de Ilhéus, chegando a Caetité, depois a FIOL 2 até Barreiras. Já temos os projetos, os anteprojetos para a FIOL 3, que vai conectar até a Ferrovia Norte-Sul. E ela já conecta na FICO, que é a Ferrovia Integração Centro-Oeste, que está em obras. 3 bilhões de reais sendo investido pela Vale, fruto de uma renovação antecipada de contrato, que ela vai pagar essa renovação com investimentos na Ferrovia Integração Centro-Leste. Ela vai sair de Água Boa, a obra, e está indo até Mara Rosa, no Mato Grosso. Ou seja, a gente começa a ficar mais próximo dos países vizinhos aqui na América Latina. Falando agora de aeroportos. O aeroporto de Salvador era... O deputado João Barcelar está aqui, sabe muito bem. O aeroporto de Salvador era um caos. Todo mundo reclamava do aeroporto de Salvador. Uma metrópole turística internacional como é Salvador não era bem atendida pelo aeroporto. Com a concessão para a Vansi, parece que melhorou um pouco. O senhor confirma? Vai ter alguma expansão? Está funcionando bem? Está do jeito que o Ministério gosta de trabalhar? Vamos lá, então a concessão de aeroportos foi uma tônica, uma agenda importante para nós nesses últimos anos. Nós fizemos concessão de 49 aeroportos no país, aí é muito ou pouco. A história do Brasil, nós tínhamos 10 aeroportos concedidos. Em apenas 3 anos e meio, foram então mais 49. Esses investimentos que nós estamos buscando no setor privado são extremamente importantes.
Nós investimos, por exemplo, na aviação regional no Brasil, 1,2 bilhão de reais. Regional são os aeroportos de menor porte, que ficam nas cidades do interior. Como, por exemplo, o aeroporto aqui de Vitória da Conquista. Nós fizemos um investimento grande, na ordem de 50 milhões de reais, em parceria aqui com o Estado, um aeroporto que foi 95% de todo o orçamento daquele aeroporto, foi pago pelo governo federal. O governo que botou recurso dentro desse 1,2 bilhão de reais que nós trouxemos de investimento para a aviação regional. E não é diferente também, por exemplo, aqui em Feira de Santana. Nós estamos já junto aqui com a Prefeitura, trabalhando para ampliar o aeroporto, modernizar o terminal de passageiro também aqui em Feira de Santana, em Vitória da Conquista. E a gente quer integrar o Brasil através da aviação regional. Mas falando do aeroporto aqui da capital, o aeroporto de Salvador, um aeroporto estratégico do turismo, para o desenvolvimento de negócios, extremamente importante. A Vansi está aportando recurso e a gente tem visto o aeroporto melhorar a cada dia. É claro que a gente quer ter uma operação cada vez mais eficiente. Nós temos a ANAC, que é a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, que está próximo da concessionária, acompanhando então os investimentos e cobrando que a operação seja do ar-condicionado, seja das esteiras, deixe o tempo de embarque e desembarque esteja no padrão que nós desejamos. Nós estamos melhorando cada dia, eu tenho certeza que os investimentos que a concessionária está fazendo vão ser fundamentais para que a gente tenha então um aeroporto de ponta, como nós já temos outros em outras cidades no país. Vendo o currículo do ministro Marcelo, dá para perceber que o senhor é estudioso. O senhor está na prática, mas o senhor também gosta da teoria, gosta de analisar os benchmarkings. O que é, em termos de infraestrutura, que o senhor se inspira no mundo? Eu queria saber qual o país que está indo bem, ou qual o país que estava no estágio que o Brasil está e que avançou muito, que serve de inspiração para o senhor. Perfeito. O Brasil é um país com dimensões continentais, então é importante a gente olhar então, para países também que têm o mesmo desafio em termos de território. A gente olha muito para os Estados Unidos, por exemplo, que tem um setor de hidrovias muito forte, muito pujante. A hidrovia do Mississippi, por exemplo, transporta boa parte dos grãos dos americanos. Então, nós estamos investindo também nas hidrovias no Brasil, de forma que a gente tem, então, um modo de transporte hidroviário também importante. Aqui nós temos o Rio São Francisco, queremos retomar algumas operações hidroviárias aqui no Rio São Francisco, evitar, como os americanos, o assoreamento do rio, isso é extremamente importante, retomar essa hidrovia estratégica aqui na região da Bahia. Estamos avançando em hidrovias também no resto do país, como a hidrovia do Tapajós, ali no Pará, de Miritituba, em direção à Vila do Conde, a hidrovia também ali de Porto Velho, em direção a Itacoatiara, a hidrovia do Rio Madeira, ou seja, são hidrovias importantes. Os Estados Unidos é uma referência para nós, além de setor hidroviário, setor ferroviário. Os Estados Unidos têm um engajamento muito grande das ferrovias no Brasil e a gente percebe isso, a importância do Brasil também cada vez mais incentivar as ferrovias no nosso país. E é por isso que a FIOL é uma prioridade para nós. Nós investimos, nesses últimos 3 anos e 10 meses aqui, na Bahia, 3,3 bilhão de reais. Um volume grande também foi para a FIOL. Por isso que as obras ferroviárias, como a gente vê em outros países, é fundamental, países com as dimensões como o do Brasil. Quando a gente olha a operação, por exemplo, no setor rodoviário, a Europa é uma referência para nós, sem dúvida nenhuma. A Espanha, por exemplo, tem concessionárias muito boas, tanto no setor rodoviário quanto no setor ferroviário. A gente tem se aproximado com acordos para capturar cada vez mais esse conhecimento em termos de operação. Os contratos também na Alemanha é outra referência para nós também no setor ferroviário. No setor aéreo, a gente tem os Estados Unidos, que tem o maior número de aeroportos do mundo, mas você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com o número de aeroportos? A gente tem um número de aeródromos muito grande e a gente tem acompanhado, então, como é que esses países têm administrado também o setor aeroportuário. Então, a gente tem olhado para o mundo, trago para o nosso país, trago para a Bahia o que tem de melhor no setor de transporte, no setor de infraestrutura de transporte. Falando em trazer para a Bahia, a gente tem aqui, junto com sua comitiva, 2 deputados importantes da Bahia, 2 deputados federais, o deputado João Carlos Bacelar, o deputado João Roma, que inclusive foi candidato a governador, apoiado por Bolsonaro, e o deputado João Bacelar, que tem uma trajetória muito grande como parlamentar. Eu queria que o senhor explicasse para o leigo, para o cidadão, para o eleitor, por que é necessário o deputado estar junto com o Ministério para aprovação de emendas. Por que a obra não chega diretamente do Ministério, passa por um parlamentar? Como é essa logística, usando um termo de infraestrutura? Então, vamos lá, então. Como é que funciona lá em Brasília, né? Importante para você que está nos acompanhando entender como é que funciona essa dinâmica. O Ministério da Infraestrutura, junto com o Poder Executivo, né, ele organiza o orçamento. Ele faz uma proposta, chama inclusive Projeto de Lei Orçamentária Anual. Ele pega esse PELOA, encaminha ao Congresso Nacional. E a gente tem deputados que são relatores do orçamento, como, por exemplo, nós temos o deputado João Bacelar, o deputado João Roma, que participam dessa construção ali e relatam o orçamento muitas vezes. Eles
trazem emendas, retiram o orçamento de uma obra, botam em outra. Então, essa proximidade do legislativo é fundamental para que nós possamos ter esse orçamento dentro das nossas prioridades, a gente acomodando os interesses também de cada região, de cada estado, e tendo esse olhar do Brasil, de que país nós queremos para os próximos anos. Então, essa proximidade é muito importante. Por exemplo, o João Bacelar trouxe para nós a importância de pavimentar a BR-030, ali na Península do Maraú, ou seja, uma rodovia importante, que nós vamos publicar agora, nos próximos dias, a pavimentação integral dessa rodovia, importante para o turismo, importante para o desenvolvimento da região, conectar ali de forma pavimentada. O deputado João Roma trouxe também a importância desse anel rodoviário aqui em Feira de Santana, ali em Juazeiro também, outra travessia urbana importante. E a gente vai acomodando dessas formas o orçamento sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Então, esse projeto vai ao Congresso, é aprovado, então, pelos parlamentares, seja para a Câmara, pelo Senado, e volta ao Poder Executivo para, de forma a gente poder executar, então, de fato, esse orçamento. Essa relação também é muito importante com relação a revisitar marcos regulatórios. Então, nós tivemos, nesses últimos 4 anos, um período talvez mais reformista da nossa história, buscando gerar empregos, trazer a lei de liberdade econômica, a gente diminuiu o tempo. Você sabia que no Brasil demorava quase 4 meses para você conseguir abrir uma empresa? Hoje, em 24 horas, se você quiser abrir sua empresa, em menos de 24 horas você abre a empresa. Isso foi graças a um fruto de revistar marcos legais no Congresso Nacional. E a gente viu isso no setor também de infraestrutura, como, por exemplo, no setor aéreo. O deputado João Bacelar conhece muito o setor aéreo, participa, e a gente teve uma revisão do marco regulatório do setor aéreo, onde nós lançamos uma medida provisória do voo simples, que foi aprovada no Congresso Nacional e veio para nós, revisitando todo o arcabouço legal do setor de aviação. Isso permite que a gente possa ter mais aeronaves no país, desburocratizar a entrada de novas companhias aéreas também no país. O setor ferroviário, por exemplo, eu acabei de falar de uma autorização ali no Luiz Eduardo Magalhães. Era proibido no Brasil você autorizar o setor privado a construir uma ferrovia. Você consegue imaginar um país com essas dimensões deixar para a União o monopólio de construção do setor de ferrovias? Mais um projeto que o Congresso Nacional também revisitou esse marco legal e permitiu um marco muito mais simples, reduzindo o fardo pesado do Estado em cima do desenvolvimento do setor ferroviário. O senhor acabou de falar, estou com o ministro Marcelo Sampaio da Infraestrutura, o senhor acabou de falar das dimensões continentais do Brasil. Aí, agora eu estou falando com o ministro, que também já foi secretário executivo, que também tem um trabalho, tem serviços prestados à pasta, ou seja, é uma dedicação de anos. Nessa sua área, nessa sua pasta, diante desse Brasil enorme, 4 anos de trabalho, dá para fazer alguma coisa, dá para fazer muita coisa, é suficiente? 4 anos de trabalho na vida de um gestor público da sua área, dá para ficar conformado, feliz com o resultado? Ah, é verdade. Vou fazer agora em novembro, dia 11, faço 15 anos no Serviço Público Federal e no Ministério da Infraestrutura há 14 anos. Para a gente é uma oportunidade única de estar à frente da pasta, né? O primeiro servidor de carreira da pasta a assumir, em 162 anos de história do Ministério, o cargo de ministro, né? Foram 7 cargos que a gente foi galgando até chegar no dia de hoje. Ou seja, mostra a importância, né, que o presidente Bolsonaro deu aos técnicos nesse período de 4 anos. Sem dúvida nenhuma, 4 anos é um período de plantar, né? A gente tirou muita erva daninha que estava crescendo no terreno aí da infraestrutura, muito atraso, muitos contratos mal feitos, né? A gente vê as modelagens anteriores mal feitas, muitos contratos com problemas no TCU, problemas de superfaturamento. A gente conseguiu botar ordem na casa, retomar algumas agendas que eram importantes, estamos entregando já, colhendo alguns frutos desse investimento, como, por exemplo, as duplicações que nós fizemos aqui na BR-116, na BR-101 aqui na Bahia. Nós fizemos aí 680 quilômetros de intervenção em rodovias só na Bahia. São quase 1.000 quilômetros de rodovias que tiveram revitalização, tiveram investimento. E a gente garantiu nesses 4 anos um investimento na ordem de 120 bilhões de reais com os 100 leilões que nós fizemos com o setor privado. Obviamente, a gente precisa de mais tempo. Então, a gente conta com o povo baiano, com os brasileiros, para que possam garantir que a gente tenha essa agenda cada vez mais técnica no Ministério da Infraestrutura. Que a gente não volte atrás, mas que possamos seguir em frente, construindo um país robusto, com uma infraestrutura forte, que vai, antes de tudo, gerar emprego. Eu gosto muito da infraestrutura porque ela gera empregos. A gente parar para pensar que nos últimos 3 anos e meio, nós geramos 5,5 milhões de emprego no Brasil. Estamos na contramão do mundo. O Brasil com a inflação controlada, o PIB pela 17ª vez sendo revisitado para cima. Vamos fechar com o PIB esse ano de quase 3%. E o mundo com o PIB reduzindo.
Ou seja, uma gestão bem feita, técnica também no setor de economia no Brasil, vai mostrando que a gente não pode dar passos atrás. Nós precisamos olhar para frente, gerar empregos, porque o emprego dá liberdade. O brasileiro, ele quer ter emprego, porque o emprego traz a liberdade. Se ele quiser comprar picanha, se ele quiser tomar uma cerveja, ele precisa ter um emprego, porque aí ele não vai ganhar isso, ele não vai receber isso de mão beijada. O brasileiro gosta de acordar cedo, trabalhar, é um povo trabalhador, e eu acredito que o emprego é fundamental para a gente possa fazer esse país continuar essa rota de desenvolvimento. Marcelo Sampaio, engenheiro, servidor de carreira do Ministério e agora ministro da Infraestrutura, diretamente de Feira de Santana para a linha de frente. Quer mandar algum recado para os baianos? Bom, eu sou fã da Bahia, nasci aqui pertinho, sou pernambucano, mas a gente vem passar muitas férias aqui na Bahia, roda a 242, a gente passa ali em Lençóis, ou seja, é uma terra abençoada. E eu queria dizer para os baianos que os senhores têm aí um ministro da Infraestrutura, um grupo de parlamentares também hoje no Poder Legislativo, que estão atentos à Bahia. A gente não vai descansar enquanto não vermos a BR-101 toda duplicada, a BR-116 toda duplicada, a 242, pegando do oeste ali, Luiz Eduardo Magalhães, vindo que são nossos postos também, duplicada. Então o trabalho nosso não vai ser em vão e a gente conta com vocês, juntos conosco, cobrando, participando nas redes sociais, junto com os parlamentares, para que nós possamos entregar esse Estado um gigante, não só em produção, mas também em geração de empregos. Tá aí, mais uma edição do Linha de Frente, conteúdo de política do Grupo Aratu, agradecendo a todos e obrigado pela audiência na TV e também na internet, dessa vez com o ministro da Infraestrutura. Até o próximo encontro.